Amém. Graça e paz, igreja. Quando o pastor falou que não ia mais viajar, eu fiquei sabendo isso hoje. Eu não sei se a sensação era de medo ou de felicidade, mas depois o Senhor foi me acalmando, veio trazendo a certeza do meu coração que se eu fizer alguma coisa errada aqui, Ele não vai precisar esperar o próximo culto para consertar, Ele conserta hoje mesmo, já finaliza aqui, consertando aquilo que sair talvez errado, né? Mas em nome de Jesus, realmente eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco hoje, Ele quer completar aquilo que Ele tem feito há muito tempo já nessa casa. O Senhor vem construindo algo por meio das palavras que são ministradas nesse altar, e eu creio que aquilo que vai ser liberado hoje vai completar, vai trazer talvez um entendimento e de uma forma talvez que você nem consegue imaginar que é tão simples, né? Aquilo que o Senhor vai entregar para nós hoje, mas Jesus é simples, amém? Aquilo que Jesus fez aqui na terra foi de uma forma tão simples, impactou a nossa vida até hoje. Ele impactou gerações e aquilo que Ele fez de forma simples, né, veio transformar o nosso coração, alcançou o nosso coração. Então, antes de ler o nosso texto, eu quero iniciar lendo Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Repete comigo assim: a palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Amém? Então, sabendo que a palavra do Senhor, ela vem para julgar nossos pensamentos, ela vem para trazer à tona, revelar aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes a gente não consegue discernir. É baseada nessa certeza de que a palavra é o nosso espelho, ela é o nosso alimento, ela tem que ser a primeira coisa que nós devemos buscar para ter a certeza de algo em relação à nossa vida, é tendo essa certeza de que ela é a nossa fonte. Que eu quero conduzir vocês hoje por meio de uma história que nós podemos comparar com a nossa vida. Essa história que eu quero compartilhar com vocês, ela fala a respeito de mim e ela fala a respeito de você, da igreja de Deus. E nós sabemos que nós fomos escolhidos e alcançados pelo Senhor com um propósito. E aquilo que nós vamos construir por meio da palavra, aquilo que eu quero compartilhar com vocês, é o caminho que o Senhor construiu para a igreja dele, para que o propósito dele alcance as nossas vidas, para que esse propósito, por meio da igreja dele, por meio de nossas vidas, alcance as gerações que nós estamos. Amém? Você está aqui hoje, você está na casa de Deus, você é alguém escolhido para o Senhor para um propósito. Você foi aquele que disse sim para o Senhor para um propósito. Você não está aqui apenas como espectador, amém? Então abra a sua a sua Bíblia e o seu coração no livro de Ruth. Nós vamos ler alguns versículos que vão ser pulados. Eu não vou ler todo o texto, mas a história ela é em cima de todo o livro de Ruth, amém? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Ruth. A gente vai ler alguns versículos. Eu vou conduzindo vocês. A Gabi vai colocar ali no telão para nós. A gente vai começar em Ruth 1, a gente vai ler inicialmente versículo 1 e 2. Amém? Amém? Eu vou ler os 2 primeiros versículos na Almeida Revista Atualizada, porque eu quero conduzir um pensamento inicial. Depois a gente vai seguir na Almeida mesmo, na NAA, tá bom? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Ruth 2, versículo 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, no qual
o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. E por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordens aos meus servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo? E se importa comigo se eu sou uma estrangeira? E na hora de comer, versículo 14, desculpa. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. E ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereal. E ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Versículo 17. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. E Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. E depois ela comeu até ficar satisfeita. Versículo 23. E assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. O nosso tema hoje diz a respeito de uma história, de um legado. Amém? Então nós vemos aqui que Noemi e a sua família saíram de Belém, porque existia uma fome. E eles foram para aquela cidade, para Moabe. E naquela cidade, naquele local, uma tragédia acontece. E ela perde seu esposo, seus filhos. E ela e as suas noras ficam totalmente desamparadas no estado de miséria. Então Noemi ouve dizer que Deus havia se lembrado do seu povo. E Ele havia dado pão para o povo de Israel. Então ela entende que não existia outro lugar para que ela pudesse voltar, senão para a sua terra. E é exatamente aqui, nessa decisão, nessa escolha que Noemi tem, que começa um processo, uma jornada na vida dela, que eu posso comparar com a nossa vida, com a minha vida, com a vida da igreja de Deus. E hoje nós não vamos falar a respeito de Boaz, não vamos falar a respeito de Ruth. Hoje o foco da nossa palavra é a vida de Noemi. Essa mulher tem muito para ensinar para nós, amém? Essa mulher diz muito mais a nosso respeito para o tempo que se chama hoje do que a própria Ruth, amém? E eu quero abordar com vocês 4 pontos baseados nessa história. E que esses pontos, eles são interligados. À medida que um acontece, as portas vão se abrindo para que o caminho que o Senhor quer construir na vida de Ruth aconteça, amém? Então eu queria que você redobrasse sua atenção, que você não perdesse nada daquilo que o Senhor quer compartilhar com você essa noite. Todos os pontos que eu vou compartilhar aqui são muito importantes. E se você talvez se desfocar daquilo que eu estou compartilhando aqui, você pode se perder e no final você pode não entender aquilo que o Senhor quer entregar para você, amém? Então, antes de falar desses pontos, eu quero focar no principal dessa noite, que é aquilo que nos trouxe aqui, eu tenho certeza, essa noite, é que existia fome. A Bíblia diz no início do livro de Ruth que existia fome na terra. E a fome foi exatamente aquilo que fez com que Noemi e a sua casa fossem embora de Belém. Mas a fome também foi exatamente aquilo que trouxe Noemi de volta para onde ela não deveria ter saído. Se a gente for falar de escolhas, mas esse não é o foco, muitas ministrações falam que uma escolha errada trouxe uma tragédia para aquela família. Mas hoje eu não quero falar dessas escolhas, de escolhas erradas, eu quero focar na fome. E foi exatamente a fome que fez com que aquela família fosse embora da cidade. Amém? E para contextualizar um pouco, Belém, eu acho que a maioria aqui, talvez alguns saibam o que significa Belém.
Belém, a Bíblia traz como significado a casa do pão. Belém é a casa do pão. Amém? Aquela família escolhe sair de um lugar que, se for olhar para o significado bíblico dentro do hebraico, eles não precisavam estar em outro lugar, porque na casa do pão é o melhor lugar onde eles deveriam estar. Amém? E eu creio que você sabe que aqui também é a casa do pão. Aqui é um lugar onde o Senhor preparou um alimento e nós estamos aqui nos deliciando dele. Amém? A Bíblia diz também que de Belém viria aquele que era o pão da vida. Amém? A Bíblia foi construída toda com entendimento e trazendo revelação para nós que de Belém o próprio Cristo viria. E Jesus, quando se revela no Evangelho de João, ele se revela como? Ele diz que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus é alimento para nós, amém? E falando de pão, hoje eu estava finalizando aqui a palavra, e eu me lembrei de quando eu era criança. Eu não sei se a minha mãe está aqui, mas a minha irmã está, e eu acho que ela vai se lembrar dessa história. Quando a gente era criança, a nossa avó, ela fazia um pão que só ela sabe fazer. Era um pão tão gostoso, mas era um pão que eu acho que os pães de hoje não são mais assim. Hoje é muito rápido, né? Para se fazer um pão. Hoje, com 2 horas no máximo, você tem um pão quentinho na sua mesa. Mas o pão que a minha avó fazia demorava um dia todo para ficar pronto. E os netos ficavam numa expectativa muito grande, durante todo o dia ali, esperando que ela fizesse aquele pão para a gente comer. E durante esse tempo ela amassava a massa, guardava ela um pouquinho ali, deixava crescendo, e aí ela colocava aquela massa de novo no processo de cortar, enrolar os pãezinhos. Ela fazia pãezinhos pequenos, porque para ela rendia mais, né? Era muito neto. Então ela cortava os pãezinhos bem pequenos ali, ela enrolava. Inclusive eu tenho a receita da minha mãe, depois da minha avó, quer dizer, se vocês quiserem experimentar desse pão, eu consegui aprender a fazer com ela. Eu posso fazer para você, amém? Posso falar comigo depois. E aí, quando ela... todo mundo, mas um pouquinho de cada vez, tá bom? Então, durante o dia ali, a gente ficava naquela expectativa. Então, ela cortava os pãezinhos pequenos e aí não ia para o forno ainda. Ele tinha que crescer de novo. E aí, a gente ficava ali igual aqueles cachorrinhos que fica na frente daquele negocinho de rodar frango, né? E a gente ficava ali, os netos, tudo em volta do forno dela, em volta da mesa dela, naquela expectativa, naquele desejo de sentar no fim do dia e comer daquele pão que ela fez para nós. E existia uma alegria no coração dela. O prazer dela era ver os netos sentados ali, na mesa dela, se deliciando com aquele pãozinho que ela preparou durante um dia inteiro para nós. E dessa mesma forma, irmãos, assim é o Senhor conosco. Quando algo é compartilhado no altar do Senhor, existe algo que o próprio Deus preparou para nós. O próprio Senhor fez questão de preparar durante um período ali uma palavra, algo para ser entregue e revelado para o nosso coração. E ele fica numa ansiedade, numa expectativa muito grande de que a gente chegue exatamente com essa expectativa, com esse desejo de realmente nos saborear, nos deliciar com tudo aquilo que ele tem para nós, amém? E a minha pergunta para você hoje é: como que você chegou aqui hoje? Qual é o tamanho da sua fome para aquilo que o Senhor quer entregar para você? Você chegou aqui com fome, irmão? Ou você passou o dia todo se enchendo daquilo que não edifica, daquilo que ocupou todo o espaço dentro de você, e você chega aqui e você não consegue nem adorar o Senhor como Ele merece, porque você está tão cheio, né? Você se encheu de tantas coisas, de tantas preocupações, de tantas coisas que tiraram sua atenção. Talvez você passou o dia inteiro assistindo série, que é algo que infelizmente tem tirado o nosso foco às vezes de ter um tempo maior com o Senhor. Então, do que você se alimentou hoje, ou qual foi a sua preparação para estar aqui diante do Senhor hoje? Como que você chegou aqui, irmãos? De verdade. Eu estou vendo aqui que alguns estão no celular, outros estão quase dormindo, é porque o ritmo aqui é diferente do pastor, mas vai me amando. Em nome de Jesus, eu não tenho toda a intensidade dele, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo lindo também, por meio de algo tão simples e natural, ou tão um pouco mais lento.
Mas abra o seu coração, irmãos. Então, do que nós nos alimentamos durante o dia todo hoje? Seja sincero com você. Você se preparou realmente para chegar aqui? Você chegou com fome? Você chegou com fome? Do que nós temos nos alimentados nesses dias? E principalmente, como você se prepara num domingo, num momento onde você sabe que você veio aqui para adorar aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Você precisa chegar com essa expectativa, com esse desejo, porque se você não chegou, talvez você vai ficar aqui sem entender aquilo que Deus quer te entregar, amém? Então a palavra diz em Salmo 107:9 que porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com a palavra que está sendo entregue aqui, tem a ver com a sua fome, com a sua vontade de realmente receber aquilo que o Senhor quer entregar, amém? Então Noemi, quando volta para a cidade dela, ela reconhece que ela estava vazia, não havia nada dentro dela que pudesse impedir aquilo que o Senhor queria fazer, quando ela retornasse para a terra dela. Então, quando nós chegamos diante do Senhor com esse coração de que nós estamos vazios, de que não existe nada que pode impedir aquilo que Ele quer fazer, não tem como a palavra de Deus não gerar nada dentro de nós, amém? Quando nós chegamos com fome diante do Senhor, não tem como não haver poder, não tem como a gente ser saciado. Mas a medida da sua fome, a medida da sua expectativa, é a medida que o Senhor vai te encher e te saciar, amém? Então, agora feita essa introdução, eu quero falar dos quatro pontos, né? Quatro momentos da vida de Noemi que fazem com que ela construa o legado dela. E o primeiro deles diz, Deus preparou uma mesa para elas. À medida que ela reconheceu que ela não tinha outro lugar para ir, Deus então prepara uma mesa para ela. E essa é a mesa do favor, amém? E o que favor significa, irmãos? Favor é graça imerecida. Quando ela e Ruth chegam naquele lugar, elas não mereciam receber a graça e o favor de Deus. Mas o Senhor preparou uma mesa para elas, a mesa do favor. E durante toda a colheita, Ruth, quando decide buscar espigas, decide colher no campo para trazer provisão para a casa delas, ela consegue encontrar, além da provisão de grãos tostados, de pão, ela também recebe a proteção, porque se ela fosse em outro campo, algo muito ruim poderia acontecer com ela. E é na mesa do favor, né? Quando a Noemi chega ali totalmente faminta, e a fome deixa a Noemi num estado que nós devemos chegar aqui também, de humildade. Noemi chega na mesa do favor, totalmente exposta, vulnerável e humilde diante do Senhor e diante daquilo que ia acontecer na vida dela, amém? Então, a Bíblia diz que Noemi, quando chega naquela cidade, ela confessa para toda a cidade como ela chegou. Ela diz que ela chegou vazia, ela chegou amarga. Lembram da passagem? A pastora já ministrou para nós a respeito de Noemi confessar aquilo que existia dentro dela, que era amargura e dor. E aquilo trouxe cura para o coração de Noemi, amém? Mas além de cura para o coração de Noemi, outras coisas foram expostas com a fala dela, com esse confessar, com abrir a boca dela e expor aquilo que estava dentro dela. No versículo 21, eu vou ler, a Gabi não está com esse versículo. Noemi diz que quando ela partiu, ela estava plena, ela estava cheia, mas o Senhor fez com que ela voltasse totalmente vazia. E algo que expõe no coração de Noemi com essa fala dela, inclusive na Nova Almeida mesmo, a palavra diz na revista atualizada que ela partiu ditosa e voltou pobre. E a tradução atual diz que ela foi plena, cheia, e ela voltou totalmente vazia. Não existia nada nela. Então, quando ela revela isso, quando ela diz a respeito de como ela foi embora, como ela partiu, algo a respeito do coração dela foi revelado ali. Amém? Quando ela foi mais ou menos assim, irmãos. Eu estou indo, e eu estou indo com tudo que eu preciso. Eu estou indo cheia. Não tem nada que está ficando aqui que eu precise. Eu não preciso de nada mais, a não ser aquilo que está indo comigo. Meu marido, meus filhos, mais nada.
aquilo que está ficando para trás não me serve. Isso revela orgulho, isso revela autossuficiência. Quando Noemi diz que partiu plena, isso revelou o coração daquela casa. Que eles foram totalmente cheios e convictos de que nada que estava ficando para trás era necessário para eles. Amém? Então, trazendo para a nossa vida, talvez você está pensando aqui, meu Deus, mas eu nem estou indo embora, eu estou aqui, né? Eu não fui embora, eu estou aqui, eu nunca abandonei o Senhor. Mas algo que infelizmente tem acontecido, não só aqui, mas no meio de muitos cristãos, na vida de muitos cristãos, é que nós não estamos saindo da casa de Deus dessa forma, nós estamos vindo assim. Nós estamos chegando diante da casa de Deus cheios, plenos, com a certeza de que aquilo que nós estamos recebendo aqui talvez não vai ser necessário. Eu não preciso daquilo que está sendo ministrado. E aí você fala, não, mas que forte falar isso, Joyce. Eu vou mostrar para vocês talvez alguns comportamentos que a gente nem percebe, que revelam exatamente isso em relação ao nosso coração. O nosso culto, irmãos, começa que horas? 7 horas. Às vezes são 8 horas da noite. E tem gente chegando para o culto. Você não precisa do louvor? Você não precisa da oração inicial que é ministrada aqui? Você não precisa olhar os irmãos, cumprimentar alguém que está aqui? Não, eu não preciso. Eu chego só para a palavra. Eu não preciso de adorar o Senhor, não. Eu fico, às vezes, observando o que está sendo ministrado, olhando para o lado, sabendo se o irmão está adorando o Senhor ou não. Nós ficamos preocupados com coisas que não deveriam ocupar a nossa mente e o nosso coração. No momento que nós pisamos aqui, o nosso foco, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa adoração tem que estar voltada totalmente para o Senhor. E nós chegamos aqui cheios, achando que em algum momento, se eu me desfocar daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está fazendo, não tem problema. Eu não estou deixando de receber algo da parte do Senhor. Isso é uma mentira de Satanás para nós, amém? Amém, irmãos? A palavra diz que o reino de Deus, ele é comparado a um homem que saiu a semear. E ele semeou a palavra, e ele semeou, e as sementes caíram em alguns solos. Alguns solos que a semente caiu foi o solo rochoso, o outro foi o solo que foi aquele à beira do caminho, e o outro foi um terreno fértil. Como está sendo o solo do nosso coração? Como que é o solo do nosso coração em relação às palavras que são liberadas aqui? A pergunta que eu tenho para dizer para vocês é simples como a resposta. O que foi pregado no culto domingo passado? O que nós recebemos aqui na última terça profética? Isso vai revelar qual é o solo do nosso coração. Você consegue se lembrar? A última palavra ministrada aqui? Aqueles que se lembram, com certeza é o solo fértil. Aqueles que se lembram e ainda se posicionam e fazem aquilo que foi ministrado, é um solo fértil que saiu e ainda deu 30, 60, 100 por 1 daquilo que foi ministrado, amém? Amém, irmãos? Outra coisa que expôs o coração de Noemi com a fala dela foi o egoísmo. Todo o capítulo 1 de Ruth diz que Noemi passa passa o capítulo 1 inteiro falando da dor dela, falando da amargura dela. Do capítulo inteiro, quando ela está voltando para a terra de Belém, ela passa esse tempo todo falando dela, falando da dor, da amargura. Olha o que Ruth 1:13 diz: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E ela está falando isso aqui para as noras dela. E engraçado que em nenhum momento ela consegue enxergar a dor das noras. Não foi só ela que ficou viúva. Aquelas mulheres também tinham ficado viúvas. Aquelas mulheres também estavam sofrendo. Elas também estavam passando fome. Amém? E foi nessa mesa que o Senhor preparou para Noemi, que essas coisas foram reveladas ao coração dela, na mesa do favor. Amém?
E ela sentou naquela mesa e ela comia do pão todos os dias que Ruth trazia para ela. E ela se servia dos cereais, dos grãos tostados. E à medida que aquele alimento entrava no corpo dela, algo ia acontecendo dentro de Noemi também. Amém? E naquela mesa o Senhor começou a alinhar o coração de Noemi. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Toda vez que Ele libera uma palavra ao nosso coração. Ele simplesmente não entrega uma palavra aqui de forma aleatória. O Senhor tem construído algo nessa casa por meio das palavras que nós temos recebido. E o Senhor tem construído um caminho. Amém? Não tem como, irmãos, a gente sentar nessas mesas e não acontecer nada dentro de nós. Não tem como você sentar aqui, receber aquilo que o Senhor tem entregue para nós e sair do mesmo jeito. A não ser que a gente chegou aqui realmente sem fome. A não ser que chegamos aqui totalmente dispersos, sem nem ao menos discernir aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? É na mesa do favor que banquetes espirituais são entregues para nós. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Tudo isso que o Senhor tem feito tem um propósito, irmãos. E ponto 2. Sabe o que tem acontecido no meio de nós? Infelizmente. E poderia ter acontecido também nessa história. É que a mesa do favor poderia ter sido o fim dessa história. A mesa do favor, infelizmente, tem sido o fim de muitos cristãos. Ruth 2:23 diz: assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém? Exatamente aqui, Noemi poderia ter se posicionado de uma forma diferente. Ela poderia ter se acostumado, aceito que ela já estava num lugar onde ela tinha alimento, onde ela tinha proteção, onde ela não estava mais na miséria, ela estava na sua casa totalmente protegida. Mas ela conseguiu enxergar que esse não era a vontade de Deus para a vida dela. Então, exatamente aqui, ela poderia ter escolhido permanecer nesse lugar, de apenas sentar à mesa do favor e se alimentar daquilo que estava sendo entregue para ela. Ela poderia ter ficado simplesmente se alimentando, enquanto Noemi passava dias e dias colhendo, debulhando. Ruth, quando chegava em casa, ainda tinha que servir a sogra dela. Ela estava lá, simplesmente paralisada. Mas na mesa do favor não foi o fim da história delas. E em nome de Jesus não vai ser o nosso. Amém? Seria como se... a gente sabe que a estação do trigo, a colheita do trigo, ela não é só uma vez por ano, mas ela poderia viver dessa forma. Estação de colheita, alimento, provisão, proteção. Depois ela seria saciada por um tempo, acabaria a colheita. Por um tempo elas estariam passando fome de novo. Existiria fome. E depois de um tempo teria uma nova colheita. Então Ruth sairia de novo, Boaz ia favorecer elas ano após ano. O tempo que fosse preciso, porque Boaz já havia entendido que ele precisava fazer algo por aquela casa. Amém? Mas não foi esse o fim daquela história. E eu quero trazer isso para a nossa vida, irmãos. Como que nós temos vivido nesses dias. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Sabe, irmãos, nós estamos aqui recebendo o melhor alimento que o Senhor tem para nós. Mas como que nós temos nos posicionado como igreja diante daquilo que o Senhor tem feito com nós? Daquilo que o Senhor tem entregue para nós?
você consegue olhar para o lado. Olha para quem está do seu lado aí. Olha aí para quem está do outro lado agora. De verdade, você consegue enxergar a dor que talvez essa pessoa que está aí do seu lado está sentindo? De verdade, com sinceridade, você consegue olhar para o lado e se preocupar com a dor de quem está aí do seu lado? Com a preocupação, com a ansiedade, com o medo? É isso que estava acontecendo nessa história. Enquanto Noemi estava focada totalmente na vida dela, na dor, na tristeza, na amargura, nada aconteceu. E talvez, irmãos, é isso que está acontecendo por meio daqueles que deveriam, em nome de Jesus, ser aqueles que estariam curando pessoas e não preocupados somente com a sua dor. Não estou dizendo que você não deve se preocupar com a sua dor, com aquilo que está afligindo a sua alma. Não é isso. Não é isso. Mas aqueles que recebem a palavra do Senhor, aqueles que são filhos, amados, escolhidos, ungidos, posicionados, ativados, liberados, aqueles que têm algo dentro de si. Algo dentro de si. Não tem como a gente não conseguir enxergar aquilo que o outro está sentindo. Não tem como a gente permanecer na casa de Deus, recebendo aquilo que o Senhor tem feito e nos levado a entender aquilo que Ele quer fazer através dessa igreja. Ficando dessa forma, simplesmente focados na nossa dor, no nosso umbigo, na nossa tristeza, na nossa amargura. É mais ou menos assim. Pastor Pedro está passando por uma dificuldade terrível na vida dele, mas ele consegue olhar para a vida do Alessandro, enxergar que ele está com problema no casamento. Então ele vai se lembrar como foi a vida dele, como a casa dele, como a família dele foi curada e transformada por meio do Senhor. E mesmo no momento de dificuldade que ele está passando, ele se levanta e vai até a casa do Alessandro e da Marla. E aquilo que curou um dia a casa dele é derramado sobre essa família. E eles são transformados. A Lu está passando por um momento difícil. A Lu não sabe o que ela precisa fazer. Ela precisa tomar uma decisão terrível na vida dela. Uma decisão muito difícil. E ela tem pedido para o Senhor uma resposta, mas ela não tem entendido. Mas então a Maria é movida pelo Espírito Santo e ela vai até a Lu. Ela sente que ela precisa entregar uma palavra para a Lu e ela vai, mesmo em meio às dificuldades dela, mesmo tendo as preocupações dela, ela se levanta e aquilo que a Lu tem procurado em respostas do Senhor é a Maria que vai entregar. Irmãos, não tem como você não se mover diante do que o Senhor tem feito na sua vida. Não tem como nós permanecermos focados apenas em nós. Aquilo que o Senhor entregou para você é para te ativar, para você alcançar outras vidas. E eu estou falando aqui pouca coisa, é aqui dentro da igreja. Aqui nós temos pessoas que nós vamos dizer que são curadas, são saradas, que o próprio Deus pode se revelar. Mas e os de fora? E aqueles do seu emprego? E aquelas pessoas lá de fora que dependem do seu sim para o Senhor, de se levantar, de se posicionar e entregar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você precisa se posicionar. Enquanto você não se posicionar, eu disse no início que o Senhor constrói um caminho à medida que nós vamos obedecendo as direções dele. A mesa do favor poderia ter sido o fim daquela casa, mas não foi, porque houve um posicionamento. E ela se posicionou em uma direção muito simples de Deus. Não foi nada sobrenatural. Não foi nada grandioso aos olhos humanos. E talvez um sim seu, de uma forma simples. Um sim seu para algo tão banal que você talvez nem está entendendo que é o Senhor que está mandando você fazer. Talvez a sua esposa está sofrendo dentro da sua casa. E você não consegue enxergar. Porque você está tão focado em construir, em conquistar. Está tão focado em atingir seus objetivos lá fora. Talvez seus filhos estão sofrendo, se perdendo, sendo cuidados e discipulados por Satanás. Enquanto você simplesmente está focado em algo que não é aquilo que Deus quer que você foque. Amém? Há quanto tempo, irmãos, o Senhor tem falado para você? E não é algo do homem. Você sabe que é o próprio Deus que tem dito que Ele te constituiu líder aqui nessa casa.
Ele já te disse que Ele quer que você assuma um compromisso maior com Ele. Que você se posicione como líder, que você abra sua casa para receber uma célula. Ele disse para você já de forma clara. Não foi uma pessoa, foi o próprio Deus. E você continua dizendo não para Ele. Você está retendo não só bênção na vida de outras pessoas, mas a sua própria bênção, amém? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso aqui para você ir embora não, tá? Tem alimento poderoso aqui, não vá buscar alimento fora daqui. E também, se você não gostar, você pode falar com o pastor, que aí ele não me deixa pregar nunca mais, fica tudo certo. Tá bom? Então, se você não se posicionar, irmãos, é verdade agora é sério. Se você não se posicionar, você vai morrer sem viver o propósito que Deus tem para você. Amém? E o nosso propósito não é ficar sentado num banco. Não é. Só recebendo aquilo que Deus tem para nós. Só engordando. Só recebendo. Vou embora gordo, com a barriga cheia. Acho que tudo que Deus está entregando é só para mim. E aí eu corro atrás do vento, achando que tudo aquilo que está dentro de mim é só para mim. Não é. É para a gente derramar, amém? Na vida de outra pessoa. E algo muito forte que o Senhor falou comigo é que enquanto você não se posiciona, enquanto você permanece aí sentadinho, sem obedecer a direção que Deus te deu, tem alguém muito cansado, sabia? Tem alguém cansado, tem alguém sobrecarregado. Olha para o seu lado aí. Vê se esse irmão que está do seu lado é alguém posicionado. Ou ver se esse irmão está deixando alguém cansado. E aí, irmãos? A Bíblia diz que Ruth passou a colheita toda. Levantava cedinho, ia lá colher os grãos, o trigo, comia um pouquinho, sentava um pouquinho na mesa com Boaz, se alimentava, depois ela ia debulhar o trigo, depois ela chegava em casa e aí ela ainda ia servir Noemi. Noemi estava lá sentada, fazendo nada, só esperando a comida chegar. E às vezes é assim que nós temos nos posicionado. E é com muito temor que eu tenho falado isso. De verdade, irmão, há quanto tempo que você vem se alimentado de banquetes aqui? Há quanto tempo você tem sido abastecido, alimentado, fortalecido, ungido, ativado, posicionado, e você permanece sentado? A gente vem aqui quase todo domingo, quase a igreja toda. Agora, olhando para a nossa vida, a gente está realmente posicionado naquilo que o Senhor mandou? E eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas está doendo aqui também, tá? Do mesmo jeito que tá indo para lá, está vindo para cá. Na verdade, veio primeiro para cá. Amém? E o pior de tudo é que você olha para mim e fala assim, não, mas eu não sou egoísta não, eu sou tão boazinha, sou tão bonzinho. Mas é porque a gente enfeita o nosso egoísmo, sabia? A gente fala que a gente não está pronto ainda. Não, mas eu não estou preparada ainda. Ah, eu não me sinto capaz. Não, eu não sou capaz. Gente, olha para mim. Não tenho capacidade nenhuma aqui. Não consigo falar, não consigo orar, não consigo adorar, não consigo fazer nada. Uai, irmão, então aquilo que o Senhor está fazendo aqui é o quê? Porque Ele já disse que é só o que tem na sua mão é suficiente. Que é só o seu coração disposto é suficiente para Ele te capacitar. Que é só você se posicionar naquilo que Ele já colocou dentro de você, que Ele vai fazer. E a gente ainda fica aqui, meu Deus, não, mas agora não, Senhor. Deixa eu ficar sentada aqui mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, ano que vem. Aí passa um ano, uma colheita, uma estação. E aqui sentado ainda. Não, Senhor, mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Agora eu preciso resolver essa situação aqui do meu casamento, eu preciso resolver essa situação aqui na minha empresa, eu preciso resolver essa situação aqui com meu filho. E aí o olho nosso está focado aonde? No nosso umbigo, nas nossas necessidades, nas nossas vontades e não na vontade de Deus. Amém? E agora eu quero chamar o louvor para ficar um pouquinho mais leve para nós. E eu quero dizer com muito temor para vocês, irmãos, que esse não é o lugar que o Senhor tem para nós. E principalmente, esse não é o lugar que o Senhor tem para nós, para esse tempo.
Irmãos, você tem noção daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas nesse tempo? Você consegue discernir o poder do Senhor sendo liberado todos os cultos, domingo após domingo, sobre as nossas vidas nesse tempo? E a gente permanecer, realmente, de verdade, gente, permanecer do jeito que a gente permanece? Focado só na gente? Focado no nosso umbigo, na nossa vontade? Não é isso que Deus tem para nós. Irmãos, não foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra, não. Jesus, ele não precisava, a gente sabe disso. Ele tinha toda a glória, todo o poder lá no céu, mas ele veio aqui, ele se entregou para nós, para que hoje nós pudéssemos ser a igreja totalmente ativada para fazer aquilo que ele quer que a gente faça nesse tempo. Amém? Então não morra sem se posicionar, irmãos. A pior coisa eu acho que tem para nós é chegar diante do Senhor no grande dia e nós não termos nossos galardões. A gente vai ter talvez carros, casas, muitas propriedades, muito dinheiro no banco. Ou talvez nossas dores, nossas tristezas, nossos medos. Eu não sei o que cada um de vocês vão apresentar para o Senhor diante do altar, mas que não seja isso. Nós não podemos mais viver nesse tempo focados em nós, amém? Existia uma chave, ponto 3. Existia uma chave para que o cumprimento da vontade de Deus acontecesse naquela casa. E só Noemi tinha essa chave. Não era Ruth que tinha essa chave, não era Boaz que tinha essa chave. Noemi sabia exatamente o que precisava ser feito. E se ela se calasse naquele tempo, ela poderia deixar de construir o legado dela. E principalmente de viver a vontade de Deus. Amém? E existia um propósito do Senhor para aquele tempo, para que elas estivessem naquele lugar, naquele tempo. Então, Noemi decide tirar os olhos dela, tirar os olhos da dor dela e realmente se posicionar em algo tão simples que o Senhor queria que ela fizesse. E talvez é isso que o Senhor está querendo que você faça nesse tempo. Talvez você está tão focado em uma circunstância difícil da sua vida. Não estou dizendo que isso é menor do que você fazer a vontade de Deus, mas talvez aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que está faltando romper na sua vida, a chave que está precisando, que está faltando virar, para que aquele sonho, para que aquele desejo, para que aquilo que você mais ora pedindo ao Senhor aconteça. E só vai acontecer quando você parar de olhar para você. Só vai acontecer quando você parar de dar desculpas para o Senhor. Só vai acontecer quando você simplesmente abrir a sua boca e obedecer ao Senhor. Amém? Ruth 3:1 diz que Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Para que você seja feliz? É no momento que nós tiramos os olhos de nós que algo poderoso pode acontecer. Amém? Noemi sabia que Boaz estava totalmente propenso a se casar com Ruth, mas Ruth não sabia. Noemi então deixa de olhar para ela e ela começa a ensinar Ruth como se posicionar. O que Ruth precisava fazer para que ela alcançasse o resgate para aquela casa. E falando de chave, olha o que a Bíblia diz a respeito da igreja. Mateus 16, 18 e 19 diz que: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, você tem a chave do reino de Deus na sua mão. Você tem a chave para destravar até mesmo aquilo que você mais sonha. Aquilo que você mais tem pedido para o Senhor está na sua mão. Não está na mão do pastor, não está na mão da pastora, não está na mão de quem está entregando a palavra aqui. Está na sua mão. Você precisa se posicionar. Você precisa destravar. Você precisa abrir essa porta. Mas sabe como que a igreja do Senhor tem se comportado? Infelizmente,
Na maioria das vezes. Talvez se você não é essa pessoa, irmãos, amém. Tá? Mas considerando aquilo que os cristãos no meio, no geral, não estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo, tem se posicionado, sabe como que é? Sabe como que a igreja vem para cultuar o Senhor? Como Noemi, senta aqui e fica esperando a próxima direção. Senta de novo no próximo culto, numa próxima terça, e fica esperando uma direção. De novo, mais um dia, e outro dia, e outro dia, sentando como se fosse alguém que dependesse de uma direção. Deus está dizendo para mim e para você hoje, chega de esperar uma direção. Todas as direções que Ele tem para a sua vida, para essa casa já foram entregues. A partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você levantar desse lugar e sair totalmente posicionado na vontade de Deus, a sua vida, a sua casa vai ser transformada. Você não é mais Ruth. Igreja, você não é Ruth. Você é Noemi. Está na sua mão, está na sua boca, está no posicionamento seu. Aquilo que vai destravar a sua casa não é aquilo que o Senhor vai entregar mais aqui no altar, mas a sua obediência de tudo aquilo que nós já recebemos. É isso que vai fazer com que você viva o propósito de Deus na sua vida. Chega de sentar aqui, igreja. Chega de sentar aqui, receber do Senhor, ser cheio, ser totalmente transbordante, sair daqui cheio do Senhor, alegre, feliz, sabendo que você recebeu do Senhor e você não derrama nada sobre ninguém. Irmãos, há quanto tempo, de verdade, há quanto tempo que você está aqui nessa casa? O que você tem feito para o reino de Deus? De novo, irmãos, é com muito temor que eu entrego essa palavra. O que nós temos feito, eu vou me colocar também nesse lugar. O que nós temos feito para o reino de Deus, baseado em toda a vontade dEle para nós nesse tempo. Será que nós estamos deixando pessoas aqui cansadas e sobrecarregadas, porque eles não aguentam mais cuidar de outras pessoas, enquanto você, que está sentado há não sei quanto tempo numa mesa de discipulado e não tem coragem de discipular uma pessoa? Você não tem coragem de derramar aquilo que você recebe num discipulado na vida de outra pessoa. Ou você não tem fome quando você se senta nessa mesa, ou você está retendo aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E isso tem que ser levado para o nosso coração com muito temor, tá? É isso que tem acontecido. Nós estamos sentando em mesas, querendo nos fartar, mas não queremos derramar na vida de ninguém. Não temos coragem de derramar na vida de outra pessoa, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que, ai, não é o meu tempo, eu tenho tantas outras coisas para fazer. Uai, e quem está te discipulando não faz nada, não? E quem está cuidando da sua vida não faz nada, não trabalha, não tem filho, não tem marido, não tem esposa. É assim? Então, se for assim, o Senhor vai chamar só os desocupados, não vai chamar quem tem algo para fazer. Irmãos, de verdade, chega de dar desculpa para o Senhor. Chega de dar desculpa em relação àquilo que você julga ser um motivo para você não se posicionar naquilo que o Senhor tem para você. Existe uma chave que está na sua mão. Você decide se você vai usar ou se ela vai para o caixão junto com você. É simples assim. Amém?